Segunda-feira é dia de Oriente-se, isso mesmo, vocês já estão aqui no canal da Taniguchi Relógios e a gente vai falar um pouquinho mais sobre relógios Oriente hoje. E hoje escolhi uma comparação bem legal, que é a comparação da linha superior contra a linha Oriente 3 estrelas. Eu não vou nem entrar em questão da linha antiga, da Oriente 3 estrelas aqui, que são os modelos mais antigos, mais básicos, né? Não vou entrar nessa comparação, mas eu quero comparar justamente com a linha mais nova. Por que que eu quero comparar com a linha mais nova? Aí a gente consegue perceber uma diferença grande entre as duas máquinas, tá? Principalmente quando a gente pega, por exemplo, esse aqui é o 46, o F49 SS025, que é um dos últimos a ser lançado agora, no começo do ano. E esse aqui desse lado aqui nós temos o superior também, tá? Esse que é o YN SSY8 SS004, né? São dois modelos recém-lançados, lançados praticamente juntos. Então, a gente vai poder fazer uma comparação um pouquinho melhor aqui para poder ver exatamente, né? Exatamente o que nós conseguimos ver diferente entre os dois modelos, ok? Primeiramente, se você não é inscrito no nosso canal, não deixa de se inscrever, tá? Não deixa de se inscrever no nosso canal aqui. Todo dia a gente traz material novo sobre relógios aqui. Todos os programas aqui, segunda, quarta e sexta, nós temos 3 programinhas, tá? Que é o primeiro programa Oriente aqui, com o Taniguchi aqui. Na segunda-feira a gente fala sobre o Oriente. Na quarta-feira a gente tem um tema livre, tá? E na sexta-feira a gente fala sobre Seiko. Isso mesmo, por isso que sexta-feira é dia de Seiko. Beleza? Pessoal, se vocês, para quem não conhece a dinâmica das nossas lives, tá? Para quem não conhece, vai deixando seus recadinhos aqui no chat aqui. Não sei se onde é que você está assistindo, se é no celular, se é no computador, onde é que você está assistindo. Se for no computador, do seu lado ali tem um chat. Se for no celular, provavelmente é embaixo. Você vai ter o chat ali, você vai poder colocar suas mensagens. Coloque ali também a sua pergunta, que a gente vai tentar descobrir, tentar responder para vocês aí o que é a respeito dos relógios Oriente. Valeu? Mas vamos deixar de enrolação, vamos direto para o ponto, tá? Vamos lá. Primeiramente, quando a gente fala de Oriente 3 estrelas, Oriente 3 estrelas é um modelo que nasceu no final da década de 60 com o intuito justamente de servir de contrapeso contra o seu maior rival, a Seiko, o Seiko 5. Né? Então, quando a gente fala do Oriente 3 estrelas, ele tem justamente a função de tentar ganhar espaço frente ao Seiko 5. Naquela época, o Seiko 5 já era um relógio muito vendável, principalmente no Japão, e a Oriente resolve então lançar o Oriente 3 estrelas. E o Oriente 3 estrelas é lançado sobre 3 bases. Tá? A primeira base dele, tá? Um relógio com qualidade, né? Com um ótimo design e preço. Tá? Qualidade, design e preço, esses são os três pilares do Oriente 3 estrelas. Tá? Então, sempre, quando a gente fala de Oriente 3 estrelas, a gente está falando de relógio acessível, relógio barato, relógio com melhor custo-benefício do mercado. Tá? Então, quando você está falando de relógio automático, em questão de relógio automático, eu acredito que no mundo inteiro não haja relógio com melhor custo-benefício que um Oriente. Tá? Algumas pessoas já vão começar a colocar aí, talvez no chat ou até nos comentários embaixo, dizendo que existem relógios chineses automáticos que são muito mais acessíveis. Acessível é uma coisa, ter custo-benefício é outra. Então, cuidado quando você fala em preço e qualidade, tá? Qualidade a questão qualidade é uma linha muito tênue, né? Ali na questão de qualidade. Mas a Oriente 3 estrelas tem um aspecto a favor, que ela já tem mais de 50 anos de mercado, né, com essa linha Oriente 3 estrelas, onde ela só lançou relógios duráveis, né? Muito difícil uma pessoa reclamar do Oriente 3 estrelas, principalmente no interior. Tá? Onde as pessoas usavam os relógios para ir para a roça, para capinar, para ir para o rio pescar. Então, era um relógio extremamente, como é que fala? Com uma qualidade e uma durabilidade extremamente altas. Né?
Agora, quando a gente fala de uma linha superior, o que quer dizer uma linha superior? É exatamente um relógio acima da linha 3 estrelas. Tá? Por muito tempo, a Oriente Brasil relutou, né, na criação de linhas mais caras. Né? Então, havia até uma certa lenda, né, um certo mito em cima que relógios caros não se vendia, né? Relógios caros aqui no Brasil não tem mercado para relógio caro e tudo mais. Então eles sempre tentaram fazer o relógio mais barato possível. Isso aí justamente em reflexo à década de 90, né? Para quem não sabe, a Oriente Brasil passou o maior perrengue, passou o maior desafio dela na década de 90, justamente com a chegada da Revolução do Quartzo no Brasil. A Revolução do Quartzo no Brasil levou quase 20 anos para chegar a Revolução do Quartzo no Brasil, e quando chegou, pegou justamente os relógios automáticos de calça curta, porque o pessoal aqui, apesar de já estarem preparados, já estavam estudando uma possibilidade, mas o avanço do quartzo no Brasil na década de 90 foi estrondoso. E isso forçou justamente a própria Oriente, Brasil, né, construir seus próprios calibres, seus próprios relógios quartzo. Né? Então isso aí é interessante lembrar que os relógios quartzo construídos no Brasil, né, eles tiveram um aval da Oriente Japão, uma autorização da Oriente Japão para que eles começassem então a produzir Oriente quartzo no Brasil. Tá? E um detalhe interessante é o seguinte: se você olhar um Oriente sem a insígnia da Oriente, né, sem o logotipo da Oriente, os dois leãozinhos ali em cima, geralmente esse relógio é quartzo. Tá? Os relógios quartzo, nenhum relógio quartzo eu vi até hoje tem a marca do leãozinho lá em cima. Tá? Agora vamos falar um pouquinho mais do Oriente 3 estrelas. Depois de ter passado por esse perrengue todo na década de 90, por essa dificuldade toda na década de 90, ele ganha um novo fôlego no início do século XXI, tá? Com a chegada de mais capital trazido pela Epson. A Epson começa a comprar a Oriente em 2002, então começa a entrar um pouco mais de dinheiro, e esse dinheiro foi revertido justamente com novas tecnologias, né? Inclusive lançaram alguns modelos especiais no início do século. Né? A última cartada antes disso tinha sido o modelo esqueleto, em 1992, se não me falha a memória, e aí com isso eles começam a trazer relógios um pouquinho diferenciados e até mesmo a compra ser efetuada em 2009 e 2017 a incorporação feita pela Epson. Quando chega a incorporação, né, quando a Epson incorpora então de vez a Oriente, nós temos ali um grande divisor de águas dentro da própria Oriente. Tá? A Oriente ganha máquinas novas, ganha um know-how diferenciado, tá? E ganha também uma nova visão sobre relógios. Tá? Só que ela não poderia aposentar simplesmente a galinha dos ovos de ouro da Oriente. Né? A galinha dos ovos de ouro da Oriente era o Oriente 3 estrelas. E foi muito interessante que o CEO que assumiu a Oriente, ele fez ao mesmo tempo que ele criou novas tendências dentro da Oriente, ele manteve também a base, manteve os mercados base, visto que os melhores mercados da Oriente no mundo inteiro é o Brasil e Rússia. Né? Então eles continuaram investindo no Brasil, continuaram investindo na Rússia, continuaram investindo nos países emergentes, né? Como México, Índia, Oriente Médio. Esses países fazem a grande diferença como é que fala? Dentro do mercado que a Oriente atende. Né? Só que a Oriente não é tão conhecida nos países de primeiro mundo, como Estados Unidos, como Europa, eles não são tão conhecidos. Até mesmo dentro do Japão, né, a Oriente não é muito conhecida. Lá quando a gente fala de relógio, geralmente a briga é Citizen Seiko, né? Então é muito pouco a briga ali com a Oriente. Até mesmo a Casio, às vezes, dependendo dos modelos, a Casio entra até na briga, mas a Oriente fica um pouquinho de fora dessa briga lá dentro do Japão. Certo? Então, com a chegada da Oriente, da Epson na Oriente ali, então eles criam então novas tecnologias, novas tendências, então começa a sair linhas como essa daqui, como esse modelo aqui, o F49SS025,
tá? E esse modelo F49SS025 aqui, ele vem com um acabamento sensacional. Se vocês olharem, olha só o design dessa caixa aqui. O design dessa caixa é sensacional. Perceba-se, tá? Não sei, aqui no vídeo talvez vocês não consigam ver, mas se for fazer um corte disso aqui, provavelmente eu vou colocar uma foto desse relógio aqui do lado, para vocês perceberem, principalmente as quinas. Olha só as quinas do relógio. A perfeição que eles fazem a quina do relógio. Então, esse tipo de acabamento você não via num relógio igual a esse. Você percebe que eles fazem o corte e tudo mais aqui dos lados, porém eles não se atrevem a fazer tipo um chanfrado aqui do lado. Já olha aqui, ó. Olha só esse acabamento chanfrado aqui do lado. Aqui eles vão fazendo uns acabamentos chanfrados do lado e dividem muito bem a quina. Então isso aqui é sensacional. É sensacional porque isso é um acabamento estilo Seiko. Tá? Então é um modelo, é um estilo de acabamento que a Seiko cria na década de 60. Se você começar a perceber o design dos cortes e do polimento que a Orient está utilizando hoje em dia, é praticamente um design que foi criado, foi desenhado pela própria Seiko. E esse acabamento a gente consegue perceber claramente quando a gente coloca esses dois modelos um do lado do outro. Olha só como é que a quina desse aqui fica bem viva, que esse aqui é o superior. Já esse daqui não, o acabamento é um pouquinho mais grotesco, porém o acabamento é sensacional frente aos modelos da década de 90, né? Como esse Oriente 3 estrelas. Então, primeira coisa, a caixa toda de aço, mas porém o acabamento da caixa é extremamente diferenciado. É lógico que esse modelo aqui já foi produzido agora, né? Foi produzido agora em 2023, então ele já ganha um pouco desse acabamento. Mas se você pegar os modelos mais antigos ali, da década de 80, 90, você vai perceber que o acabamento não é tão um forte muito grande da própria Oriente, como esse modelo aqui, ó, da década de 70, olha só. Olha só que interessante que é se você pega um relógio da década de 70 e um relógio de hoje. Certo? Eu não estou nem falando o design e tudo mais, mas o acabamento dele é outra coisa, certo? Então, o primeiro fator, a caixa e o acabamento do relógio melhorou muito. Só que é lógico que quando você pega um Oriente 3 estrelas e você pega um Oriente superior, o tempo desempenhado, o tempo desenvolvido em cima de um Oriente 3 estrelas é o básico. Aqui não, aqui quando a gente fala de um Oriente superior, eles pegam um produto um pouquinho acima, com um acabamento um pouco melhor do que o Oriente 3 estrelas, certo? Então, primeiramente, o acabamento de um superior, eles como é que fala? Tem um controle de qualidade um pouco mais rígido que um Oriente 3 estrelas, certo? Segundo detalhe, pulseira. A pulseira do relógio, tá? Como o Oriente 3 estrelas quer preço, ele quer preço. Não tô dizendo que o relógio é ruim, o relógio é muito bom. Todos vocês conhecem o Oriente 3 estrelas e sabem que ele é extremamente sensacional, tá? É um relógio muito bom. E a pulseira do Oriente 3 estrelas, ele geralmente vem com uma pulseira de aço dobrado. Ele não é aço sólido. E por que eles fazem isso? Porque eles querem uma pulseira barata, uma pulseira acessível, certo? E qual a vantagem de você fazer uma pulseira de dobrada do que fazer uma pulseira de aço sólido? Uma pulseira de aço sólido você provavelmente precisaria de um torno. E a hora trabalhada de um torno LC é muito mais cara que uma prensa. Tá? Isso eu tenho ideia porque eu trabalhei muito tempo como prensista, sou prensista profissional, tá? Então eu sei muito bem disso aí porque eu trabalhei 18 anos com prensa e eu sei, entendo muito bem da hora trabalhada de uma máquina de prensa contra uma máquina NC, um torno. Então quando você faz uma peça igual a essa que é sólida, ela tem que ser feita num torno. O acabamento tem que ser feito num torno. Já um igual a esse aqui, ele pode ser feito numa prensa. A prensa é mais barata para você trabalhar. Então, com isso, você consegue uma redução de custo muito grande quando você faz dentro do esquema de uma prensa. Certo? Então, a pulseira em si já fica bem mais barata. Tá? Outro detalhe. Caixa, pulseira. Detalhe dele agora, o vidro. Tá? Aqui o vidro, nós temos um vidro de cristal mineral. A Oriente
não se preocupou em colocar um hard lex aqui. Por que ela não se preocupa? Porque é preço. Eles querem preço. Tá? O Oriente 3 estrelas ele tem que ser acessível. Só que dentro da qualidade, pelo preço que ele oferta aqui, a qualidade dele está muito acima. Certo? Isso aí tem que ficar bem ciente nisso, tá? Não é questão, não, então o produto é ruim. Não, o produto não é ruim. Só que é possível fazer melhor, tá? Então esse aqui é o mínimo de qualidade possível, tá? O mínimo aceitável de qualidade está aqui. Então, quando eles começam a desenhar uma escala de qualidade ali, quando chega no ponto mais baixo de qualidade, fala assim, olha, até aqui é aceitável. Então nós vamos trabalhar isso aqui dentro do aceitável. Certo? É lógico que se você pegar um relógio igual esse aqui, colocar do lado de alguns relógios ali de outras marcas, aí você vê que o acabamento é sensacional. Tá? Então depende com o que você está comprando. Se você está comprando com o superior, você percebe já de cara que é um relógio diferenciado. O superior é diferenciado. Tá? Então isso aí tem que ficar bem claro. Não é que os 3 estrelas é ruim. O problema é que o superior é muito melhor. É estranho eu tentar explicar isso, mas as pessoas hoje em dia falam assim, mas por que então o superior ficou tão caro, né? Aí você pega um vidro de cristal mineral contra um cristal safira. Nós temos safira. Safira, para você já sabe que é um material mais duro, né? Vamos colocar assim, numa escala de 0 a 10, onde o diamante é 10, o safira fica em 9. Né? O vidro de cristal mineral geralmente é 4 ou 5, se não me falha a memória. O hard electric é 6 ou 7. Tá? Então, só para você ver uma escala de 0 a 10, para você saber onde é que se localiza cada um deles. Né? A safira é o segundo material mais duro, né? Acho que ele só perde para o diamante e para o rubi. Tá? Só que ao mesmo tempo que ele é mais duro para riscar, também ele é um pouco mais fácil de se quebrar, dependendo da. Por isso que ele tem que ser mais grossinho um pouquinho, muitas vezes, para poder aguentar alguma pancada ou não. Certo? Aí outro detalhe também agora, vamos falar, nós já falamos sobre a caixa, já falamos sobre a pulseira, já falamos sobre o vidro, tá? Agora nós temos também que falar um pouquinho sobre o calibre, a máquina, tá? Igual eu falei, quando a gente fala de um Oriente 3 estrelas, a gente vai usar o maquinário, o calibre mais simples que existe, tá? Com menos complicação possível, tá? O que dentro do Oriente 3 estrelas, o que é a menor complicação existente? Um relógio automático, um calendário duplo, ponto. Isso aí é as complicações que tem dentro desse calibre aqui, dentro do Oriente 3 estrelas. Então, calibre automático com calendário duplo, certo? Quando a gente pega um superior, nós pegamos um calibre, tá? Um YN com indicador de reserva de margem. Temos aqui também um Open Heart. Mas Open Heart não é complicação sim, tá, pessoal? Você fazer um buraco no meio da máquina, no meio da ponte, tá? Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa para qualquer engenheiro. Porque ele tem que estudar, inclusive, a durabilidade ou até mesmo a vibração do aço para que ele fique sustentável dentro do próprio relógio. Tá? Outro detalhe que tem dentro dele aqui, enrolamento manual. Você consegue dar corda no relógio, tá? Você consegue dar corda no relógio. Então, se você está pensando em dar corda no relógio, ó, dá para dar corda no relógio, tá? Outro detalhe, você vai ter, oh meu Deus do céu, sistema de hacking, né? Que você vai poder puxar a coroa e parar o ponteiro de segundo. Coroa rosqueada. Coroa rosqueada. Isso mesmo, coroa rosqueada. Então, aí você fala assim, mas tudo isso vale a pena? Com certeza vale. Tá? Quando você pega um Oriente, tá? Quando você pega um Oriente 3 estrelas, você acha no máximo. Mas quando você vê um superior, você vê que ele é diferenciado. Essa que é a grande verdade. Então, hoje em dia, o mercado brasileiro, ele estava assim. Nós temos ali a linha básica, né, que é o Oriente, tá? O Oriente 3 estrelas, e depois o Oriente importado, aqui em cima. Nós não tínhamos nada aqui nessa faixa do meio. E essa faixa foi preenchida hoje com o Seiko 5 Sports, né? E agora chega o Oriente Superior, que ele vai ficar um pouquinho assim melhor que o Seiko 5 Sports, mas um pouquinho abaixo da linha Prospex. Dependendo da situação, ele pode até substituir com uma certa facilidade até mesmo um Seiko Prospex. Por que eu digo isso?
Seiko Prospex, apesar dele ser um relógio de mergulho, por exemplo, apesar dele ter tudo isso, esse relógio aqui, eu acredito que pela complicação que ele tem, pelo design que ele tem, ele consegue ter uma boa aceitação, principalmente por conta dele ter um preço muito mais acessível. Essa que é a grande verdade. Então, quando a gente fala de uma diferença entre Seiko 5, Oriente 3 estrelas e Oriente Superior, vai muito além de um relógio somente. Tá? Nós temos todo questão de material, questão de máquina, questão de acabamento, questão de pulseira, tudo isso, cada detalhe desse vai ampliando a diferença que existe entre esses dois modelos. Essa que é a grande verdade. Então, se você está pensando em comprar um relógio que dê para te ofereça tudo isso, mas ele não deixa de ser um Oriente, com certeza não deixa de ser um Oriente. Só que ele mostra que a Oriente pode muito mais. Essa que é a grande verdade, tá? É como se você pegasse um Seiko 5 Vintage, né? E do lado um Seiko 5 Sports. Então você consegue ver que existe uma diferença muito grande. Né? Só a questão do calibre ali. Hoje, por exemplo, se você pega um Seiko 5 Sport, você vai pagar em torno de quase R$ 1.200, R$ 1.150, certo? Um Seiko 5 Sport você vai pagar R$ 2.000. Né? E olha que esse Seiko 5 Sports você não tem vidro de safira, você não tem coroa rosqueada, você não tem como é que fala? Indicador de reserva de marcha, você não tem o Open Heart, certo? Já o Oriente ele tem vidro de safira, ele tem enrolamento manual, tem Open Heart, tem indicador de reserva de marcha, pulseira sólida, por aí vai. Então quer dizer, você tem um relógio que vai lhe atender, vai te dar muito mais por muito menos. E eu não canso de dizer o seguinte: se você pegar um relógio nesse porte, com a marca Seiko, vidro de safira, coroa rosqueada, indicador de reserva de marcha, né? Eu vou pegar vamos colocar um presságio. Presságio, mais ou menos nesse sentido, ele vai ter tem um presságio com indicador de reserva de marcha, ele tem, eu acho que só não tem vidro de safira, né? Certo? Sabe quanto é que custa um presságio? Um presságio custa R$ 4.500, tendo essas complicações. Já um Seiko 5, esse Oriente Superior, você vai pagar R$ 2.500. Então, é quase a metade do preço que se esse modelo tivesse marcado Seiko dentro do mostrador, provavelmente o preço ficaria nessa casa de R$ 4.500 a R$ 5.000 facilmente. Tá? Então, essa é uma grande vitória para o Oriente Brasil, que começa a trazer, então, produtos desse naipe, tá? Que podem ganhar mercado internacional facilmente, tá? Podem ganhar mercado internacional facilmente e sem passar vergonha, tá? Não é um reloginho lá, vamos vender esse reloginho que é baratinho, todo mundo vai comprar porque é baratinho, não, porque o acabamento dele é sensacional, porque o relógio é sensacional, a calibração dele é fantástica. A gente só tem escutado ótimos elogios desse relógio que está ficando cada vez melhor. Beleza? O que vocês acharam? Vocês gostam da linha superior? O que vocês acham? Vocês acham que ela deveria melhorar? Onde você acha que deve melhorar a linha superior? Diz aí para nós, conta aí pra gente o que você acha desses detalhes aí que eu contei agora. Valeu?